Bom dia. Bom dia. Bom dia, vamos esperar o pessoal entrar. Vamos começar o nosso café com fé. E aquela servida clássica de café, cedinho. Pega seu café, pega um caderninho. Ó, quem tá acompanhando a gente aí, a gente vai estar falando todos os dias sobre algum assunto de casais, né? Trazendo um embasamento bíblico. Mas é para vocês anotarem também, né? Pega o caderninho, anota, tira as tuas ideias, as tuas percepções, aquela virada de chave, principalmente se tiver aquela virada de chave, vai lá e coloca nos comentários, né? Comenta nos comentários, é bom. Mas coloca nos comentários, é importante, porque aquilo que você percebeu pode ser o que a outra pessoa tá precisando ouvir. E ali ela lê e se identifica, então assim, façam isso por vocês e pelas pessoas, transbordem. No momento que a gente começa a transbordar é porque a gente tá cheio de algo, então vai lá, comenta, escreve o que você tá sentindo, que eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas. Bom dia, já vamos entrando aí. Vai lá, ó, clica aqui no aviãozinho, ó, e já convida aí pelo menos umas 5 pessoas para estar na nossa live. Todos os dias às 9 da manhã, o nosso Café com Fé. E hoje um assunto que com certeza é de interesse para muitas mulheres, eu vou te falar. É para muitas mulheres. Por isso que ela vai falar mais. Provavelmente eu vou falar mais, mas assim, na verdade eu sempre falo mais, né? Isso não é uma novidade. O choro é livre, tá, Flávio? O choro é livre. Mas daí você tem que ir na padaria e não aqui na live. Que não tem pão. Aqui é só o pão da vida que vai ter aqui, que nós vamos falar de Jesus. E café? E café. O café você já tomou, né? Pega o teu cafezinho aí e bora. Então aqui, vamos lá, vamos anunciar, vamos dar o play no nosso Café com Fé, que é um casal aliançado, trazendo a sua dose de café com fé pela manhã para você começar o seu dia super bem. E como eu falei, hoje é aquele assunto que a mulherada quer saber, né? Por que o meu marido não fala comigo? Aqui a gente vai falar, né? Entendam que é o cônjuge, né? Tem mulheres que são mais caladas também, internalizam muitas coisas e o marido fala, mas por que essa mulher não fala comigo? Mas a maioria a gente sabe que é a mulher que tem esse problema, né? Que o marido não quer falar com ela, não fala, mas a gente precisa entrar numa reflexão. Né? Quando a gente tem um problema, um desafio desse, a gente tem que olhar para a situação e fazer perguntas. Porque muitas vezes a gente pergunta o que eu tenho que fazer, e a gente precisa se perguntar por que a outra pessoa não tá falando? Por que a outra pessoa, eu tenho tanta necessidade que a pessoa fale comigo e ela cada vez se fecha mais. Então isso é uma estatística bem grande que a gente sabe, eu já ouvi várias mulheres falando, eu não sei mensurar isso certinho, mas assim, é muitas mulheres que reclamam disso, né? Que, eu quero conversar, mas meu marido não conversa, muitas vezes ele se enfia na caixa do nada. Explica a caixa do nada, o que é a caixa do nada? Eu não tenho isso, né? A minha caixa é muito cheia de coisas. Então, assim, todo homem, né, tem uma caixinha para cada coisa. Então, assim, o homem tem a caixinha do trabalho, a caixinha dos esportes, a caixinha do filme, a caixinha para cada coisa. Então, assim, quando eu vou lá assistir, então eu fecho todas as caixinhas e abro a caixinha do filme. E, vou ir, sei lá, tomar banho. Eu fecho a caixinha do filme, vou lá, abro a caixinha do banho. Mas o homem daí também tem uma caixinha do nada. Então, aí eu fecho todas as caixinhas e abro a caixinha do nada. A caixinha do nada é do nada, né? Tipo assim, que nem tem um vídeo lá na internet que fala sobre essa caixinha daí e fala assim, a mulher fala assim, tá, mas não tem nenhum quadro, não tem nenhuma cadeira, não tem uma foto minha? Não, é uma caixa do nada, é nada. Não tô pensando em nada, literalmente mesmo. Então, essa é a caixa do nada. Ou seja, se eles têm esse recurso, é porque eles precisam utilizar. Nós temos o recurso, uma caixa cheia de coisas, todas conectadas. Por isso que a gente, quando começa um assunto,
A gente pode falar assim, né? Ai, meu bem, hoje o dia tá cheio, a gente precisa falar sobre as crianças. E a minha mãe também tá com problema, mas eu fui ontem falar com uma senhora e ela me disse que amanhã eu posso encontrar alguém. Meu Tipo Deus assim, do céu. tudo isso. Eu já me perdi. Em 5 segundos a gente bola essa conversa, a gente faz todas as conexões. O marido, assim, ó, não entendeu nem o oi direito, né? Então, assim, como que a gente vai dar espaço para uma pessoa falar desse jeito se a gente tem todas essas conexões, né? E é uma necessidade mesmo, né? A gente fala do homem, que existe a caixa do nada, mas tem muitas mulheres que precisam desse tempo, assim, de caverna que a gente fala, né? É um recurso masculino, é um recurso do homem que ele tem, mas muitas mulheres precisam disso. Então a pergunta que é, por que eu quero conversar com meu cônjuge e ele não fala? Existem respostas para isso. E aqui eu vou trazer algumas perguntas para vocês refletirem nisso e realmente responder. Responda isso, pega um papelzinho aí para que você consiga, tipo assim, de 5 respostas, 3 foram sim ou não, porque precisa saber direitinho para você ter um caminho. Porque a comunicação, gente, nós somos seres linguísticos, né? A gente precisa dessa conversa, a gente necessita disso. Por isso que a gente não foi feito para ficar sozinho, porque a gente vai conversar com outra pessoa. Só que a maneira que a gente se expressa, a maneira que a gente conversa, ela é formada desde que a gente nasceu. Então esse é o nosso padrão de conversa, esse é o nosso padrão de comunicação. E a outra pessoa, ela vem com outro padrão de conversa, né? Um outro padrão de comunicação. Então, a gente precisa ter um novo molde, aprender novas maneiras de se comunicar, né? E eu venho falando muito da comunicação não violenta. E realmente, assim, eu achava que era só de ofensa, era de coisas assim, a comunicação não violenta. A comunicação violenta. Seria tipo, quase que partir pro fight. Mas não é. Que pelo nome parece, né? Parece, né? A gente pensa em violência física. Mas não é. Às vezes você fala assim... você sabe que eu te amo, né? Tipo, gente, isso é uma comunicação violenta. Porque, como assim eu sei? Não, eu preciso ouvir eu te amo, né? É uma afirmação. Não sabe, você já sabe, né? Não precisa ficar te falando essas coisas. E é um tipo de comunicação violenta. Eu não sabia disso. Fazer comparações é uma comunicação violenta. Então, assim, vocês vão ver que a gente vai falar bastante disso, porque o nosso coração aqui do casal é a comunicação. Então, a gente vai trazer bastante coisa. Então, já deu tempo de vocês pegarem o caderninho, né? Já. Vocês viram que eu faço um monte de conexão aqui na minha cabeça, é desse jeito. Quem tá começando a acompanhar agora, vai pegando a vibe aí, né? O Marcos, coitado, já tá acostumado com isso. Às vezes ele fica assim, tá, mas eu não entendi. Daí ele volta ao assunto. Pegou? Quem viu a live de ontem, ou ontem, antes de ontem, eu faço mais ou menos aquilo, tá, amor? Peraí. Volta desde o começo. Você fez isso, né? Eu pego, eu tento, eu falo tudo que ela falou, ou melhor, tento falar, né? Tudo que ela falou para ver se eu entendi exatamente o que ela quis dizer. Né? Já faz essas conexões, gente, né? Então, assim, ó, quem pegou aí... Pelo menos tá entrando aí a conversa com vocês, dá um joinha ou escreve um sim aí nos comentários pra ver se vocês estão pegando o raciocínio, porque como é aquela coisa que eu vou falando, eu preciso entender como é que tá com vocês aí, tá? Vai escrevendo pra mim que eu vou pegar aqui as perguntas que eu quero que vocês reflitam nelas, tá? Então vamos lá. Quando a gente, então, como eu falei, né? Se o marido da gente não conversa com a gente, a esposa não conversa com o seu marido, não consegue expressar. Gente, eu quero trabalhar muito a autorresponsabilidade aqui, tá? Sempre olhar pra você e dizer assim, como eu posso melhorar? O que eu posso fazer pra isso? Então, por que a pessoa não fala comigo, né? Não tô dizendo assim, o problema sou eu, não é autocomiseração. É o que eu posso fazer pra melhorar realmente, tá? Então, assim, vamos fazer essas perguntas dos porquês, né? Então, vamos lá. Eu escuto meu marido quando ele fala, ou interrompo e dou minhas respostas. Você deixa ele falar, ou você fica todo o tempo interrompendo, dando as suas respostas? A pessoa já tá assim... Vai
falar. Ainda mais imagina nós dois conversando e se acontecesse isso. Não ia dar muito certo, né? Então você escuta a pessoa até o final ou você fica interrompendo o tempo todo? Cri, cri, cri. Respondam aí, tá? Permito que o meu marido tenha espaço quando ele precisa. Ou forço a questão da comunicação. É aquela coisa que eu falei pra vocês do homem precisar da caixa do nada, precisar do tempo dele de caverna. E a gente, acho que eu já fez até uma live falando disso. Eu fiz um Reels falando disso. Vai lá, que tá lá no meu feed, tá lá esse Reels falando do tempo de caverna do homem, que ele precisa disso. Isso é coisa do homem mesmo, de precisar do seu tempo de reclusão para ele processar as coisas que estão acontecendo, procurar uma solução. E se ele vai compartilhar, ele muitas vezes nem compartilha com a mulher, ele vai compartilhar com outro homem. Então, você tá respeitando esse tempo ou você tá invadindo essa caixa do nada, essa caverna, e querendo decorar, querendo levar todas as suas conexões lá para dentro? Pense nisso, né? Guardo confidências para mim ou revelo nossas conversas particulares para outras pessoas? Gente, isso é sério, hein? É aquela coisa do... Vocês estão ouvindo aí um barulhinho? É o cachorro brincando com a bolinha. Resolveu brincar agora. Do nada. Tá animado com a conversa. Quando a gente entra numa roda de conversa, a gente fica reclamando do marido o tempo inteiro, fica falando mal da família, né? Aquela coisa de homem e mulher, conversas íntimas, planos de vocês estão abrindo para todo mundo? A pessoa te confia algo e você vai falar para a primeira amiga que você encontra? A gente precisa avaliar, a gente vai ter conselheiros, vai ter mentores na nossa vida. Mas essa pessoa tá agregando para aquilo que você tá conversando, ou é aquela pessoa que senta a lenha no marido, a gente já tá reclamando? Eu tenho uma regra com as pessoas, com as minhas amigas, que a gente confidencia, conversa, são pessoas que agregam na minha vida. É uma regra assim, ó. Só a gente pode falar mal do marido. Você não pode concordar e você não pode dar opinião. É só ouvir. É só a gente, que ela quer dizer, é só ela. Só a mulher. Só eu posso reclamar dos meus filhos, só eu posso falar mal. Ninguém pode nem concordar e nem dar opinião, entendeu? Ele não quer ouvir falar mal do outro. Então, assim, avalie se vamos dizer que o Marcos me conta uma coisa que é confidente, né, dele. Que ele confidenciou só pra mim. E eu saio falando pra todo mundo, daqui a pouco a mãe dele tá falando pra ele: meu filho, você tá passando por isso, isso e isso. E ele vai dizer: tá, mas eu nem falei pra você, ele sabe que fui eu que falei. Então, a pessoa vai perdendo a confiança na gente, né? Isso é muito triste, porque você não consegue construir. Lembra que a gente falou da ponte da conversa, né? A ponte a via da comunicação, a gente destrói por falta de confiança. Outra pergunta: compartilho minhas próprias necessidades e desejos como pedido ou como exigência? Você vai lá e diz: eu quero que você faça isso, faça tal coisa. Você está sempre exigindo do outro, ou você coloca assim: olha, eu me sinto muito triste quando a gente não passa tempo junto. Eu me sinto desanimada por certas atitudes suas. Que tipo de comunicação você está tendo? Quando você tem uma comunicação que você exige do outro, você está utilizando a comunicação violenta. E quando você fala como você se sente, você está usando a CNV, a comunicação não violenta. Olha só como um detalhe, é a mesma coisa, você está pedindo a mesma coisa, mas você está trazendo para a pessoa a consciência daquilo que está acontecendo com você. E não com ela, você é assim, você é assado. Então, percebam isso, tá? A última aqui, tá? Quem tá anotando, quem tá respondendo aí, a última pergunta: dou ao meu cônjuge a liberdade de ter opinião diferente da minha, ou sou rápido em colocá-lo no devido lugar? Essa é tenso, né? A pessoa, ela às vezes até dá a liberdade de falar, mas já coloca assim: não. Você tá totalmente errado. Quem é você na fila do pão pra falar assim, né? Mas você, tal época, 2000 anos atrás, pensava assim, assado, que nem o que aconteceu aqui. Então, assim, o que eu tô fazendo?
eu respeito a opinião do meu cônjuge ou eu sempre ataco ele com as minhas opiniões e a minha opinião ela é absoluta, a minha opinião é a mais certeira, eu sei de tudo, eu estou acima do bem e do mal, tudo que eu faço é o certo. Em que lugar você está se colocando acima da pessoa que está ali do teu lado? E a gente entende que a gente está junto. E não tem essa coisa de um acima do outro, um sabe mais do que o outro. A gente tá aqui para agregar um pro outro, certo? Certo. Então, foram 5 perguntas. Isso. Aí não precisa responder, não precisa dizer ali, né? Não precisa dizer quais foram as respostas, né? Mas era só para responder se sim ou se não, se você faz ou não faz, né? Cada um dos pontos ali, né? Para você se autoavaliar. Hoje a gente quer trazer para vocês essa reflexão de autoavaliação. Porque aquilo que a gente tem como resultado, ele é resultado de uma ação que a gente tem, de alguma coisa que a gente está fazendo. O que eu posso melhorar? Então, assim, eu posso... observa. Como que eu vou saber isso, Ana, né? Eu já tô tão automático aqui que eu já saio falando mesmo, eu já vou dando as minhas respostas e é isso e pronto, acabou. Só que isso fere a outra pessoa. A pessoa confiar em você e ela se sentir traída toda vez que conta algo pra você. Ela é ferida quando ela quer falar alguma coisa e você interrompe o tempo inteiro. Isso vai criando uma distância, sabe? Então, avalie isso. Se você tá tendo conversas rasas, isso também é um sinal de que a comunicação não tá boa. Quando você não entra no profundo, você não consegue sentar e conversar coisas só de vocês dois, quando não tem aquela intimidade do casal, de uma conversa, de um ajudar o outro nas situações mais difíceis, se tá acontecendo isso, a comunicação não tá boa. Muitas vezes a gente acha assim, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Não, a gente tá casada e tá todo dia assim, chega e fica ali mexendo no celular ou sentado no sofá olhando uma TV e a gente não tem conversa e passa ano e vem ano e sempre é igual. Isso não é um casamento saudável. Isso é só tá ali com alguém que tipo uma samambaia. Isso não é comunicação, né? Isso não é aquela plenitude de um casamento que a gente espera. Vai ter desafios? Vai. Mas, gente, a comunicação, se você interrompe a comunicação, você interrompe a tua felicidade, o porquê de estar junto, né? Porque é realmente para um agregar na vida do outro. Então, que vocês reflitam sobre isso, analisem o seu casamento. Analise de verdade, olhe para isso e diz assim, eu vou analisar porque eu quero isso. Eu quero viver uma vida melhor. Gente, é tão ruim viver uma situação que você não tá feliz ali dentro daquele lugar, sabe? Você vai vivendo um dia depois do outro só pra tá. Só pra, não vou mexer nisso daqui, que se eu mexer, pode ser que feda. Mas se você tirar o lixo, ele vai embora e ele vai parar de feder dentro da tua casa, né? Quando a gente joga aquilo fora. Quando você ressignifica as coisas que te machucaram e até de repente você é essa pessoa que o marido não escuta, que você não confia porque sai falando pra todo mundo, que não te deixa participar das coisas, que tá sempre a opinião dele é sempre a certa. Conversa, fala como você se sente e eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais aliviada, né? E aliviado também. Exatamente. Não posso ficar aqui só falando, senão vou dizer para as pessoas, vão dizer assim, não, mas ela fala e não fala nada. Mas hoje eu falei que você ia falar bem mais. É porque hoje o assunto está muito mais, pelo menos ali, pela diferença do homem e da mulher, eu acho que acaba que você falou mais justamente porque esse de hoje é bem específico, mais para a mulher, né? Mais para as mulheres, né? Porque o homem, dificilmente o homem tem essas conexões, consegue fazer essa conexão. Dificilmente, eu acho que talvez é quase impossível, né? Fazer todas essas... Não, o homem ele tem um jeito ali, ele é bem mais reservado, mais quieto, mais, né? Ou faz coisa por coisa só ali. Então acaba sendo um pouquinho difícil de eu poder
dar uma pincelada. Eu até fiquei pensando o que eu poderia contribuir. Mas eu acho que a minha contribuição é falar do lado homem, né? Do lado homem, Isso. foi o que eu falei antes ali, que é o homem é desse jeito mesmo. O homem é mais assunto por assunto, então vai tratar alguma coisa, fecha a caixinha, abre a caixinha, então é quase isso, né? Então, dependendo do homem, consegue até abrir duas caixinhas ao mesmo tempo, mas não é o padrão, né? Não é o normal acontecer isso. O normal é o homem abrir cada caixinha, tem a sua caixinha para cada assunto, e é isso. Mas assim, qual diferença faz quando... Eu acredito que hoje a gente tem uma comunicação muito boa. Sim. Mas assim, qual que é a diferença que faz quando não se tem? Quando assim, se eu te interrompesse o tempo inteiro, se eu não te desse espaço para você colocar as tuas ideias, o que você pensa, ou se você não tivesse a confiança de abrir coisas só para mim, como que seria para você isso, assim, emocionalmente? Como que você ia se sentir? Bom, aí para confidenciar eu teria que falar com outros homens, né? Teria que falar com outros homens, ou um que pelo menos ali tivesse muita intimidade para poder falar determinadas coisas. Mas se eu não tivesse espaço, eu simplesmente não falaria, né? Então tem muita coisa que eu acho que o homem não tem espaço para poder falar, né? Não ter espaço ali. Vocês podem ver que assim eu pauso muito para falar, né? Eu falo muito pausado. Imagina se a Ana, cada segundo, ela já fez isso, tá? Mas ela aprendeu, né, que eu falo desse jeito, meio pausado e tal. Isso vem dali do lado oriental ali também, né? Que a gente, conversando com primos e com o pessoal, né, na parte do meu pai ali, dá pra ver que é do padrão oriental esse pausado todo aí. Mas imagina só se ela me interrompesse sempre, toda vez, então eu não conseguiria falar, porque eu tô falando e pensando ao mesmo tempo, até porque, que nem eu falei numa outra live, né? Eu sou muito direto, então dependendo do que eu for falar, se eu não parar para pensar, não falar mais pausado, pode ser que eu fale de um jeito que eu vou ferir ela. Então eu acabo pensando muito para que isso não aconteça, né? Então isso é uma coisa. E outra coisa, eu não falaria. Se você me interrompesse, acabava que eu não ia falar, né? Com o tempo isso vai se distanciando cada vez mais, né? Sim, porque eu vou ficando cada vez mais quieto e você vai falando cada vez mais. E com o passar do tempo, só você fala. Eu não falo nada, eu só falo sim e não e acabou. Não tem... Já que eu não tenho opinião, é sim e não e acabou. E isso, a gente fere praticamente todas as linguagens de amor, trazendo um pouco para isso, né? Porque se a pessoa é palavra de afirmação, você tá ferindo ela numa coisa que é princípio para ela. Se é tempo de qualidade, é um tempo de qualidade muito ruim, se você não tem uma conversa, você não fica confortável com a pessoa, né? Você já não tem mais saco de estar com a pessoa, porque é chato de ficar ali, né? Você fica desconfortável, você não consegue passar um tempo de qualidade com ela, né? Que nem a gente faz as nossas jantas aqui, vocês sabem disso. O quanto a gente fica eu vou conversando. fazer uma live. Olha ela tava me cobrando, eu vou fazer uma live lá preparando uma janta. Então olha se prepare. Põe um emoji aí de linguinha pra fora, como é que é aquele... De fome. De fome. Olha aí, Flávio, chegou a tua vez de aprender, olha aí, ó. Não é de pão que ele vai fazer ainda, mas vai ser de outra coisa, não sei o que é, nem sabia que ele vai fazer live. Pão demora demais. Pão demora demais. É bem demorado. Então vai ser uma coisa rápida, mas que todo mundo pode fazer. Então, falando das linguagens de amor, né? Fere as linguagens de amor quando a gente interrompe a comunicação. Não tem... Olha lá, o povo, tudo gosta. Que legal. Então, assim, fere realmente, né? E quando você começa a ferir a linguagem de amor do outro, o outro vai se fechando cada vez mais. Você cada vez
menos consegue entrar na vida da pessoa, cada vez menos você tem intimidade. Gente, tem reflexo, isso é reflexo na comunicação, reflexo na intimidade do casal, no sexo, tudo reflete. Você não tem mais, você não consegue ser mais um só. Então, assim, se preocupem verdadeiramente com o outro e vejam o que você tá fazendo ali, que você pode melhorar. Não se martirizem, todo mundo erra. A gente tá aqui para aprender, a gente trouxe um modelo de linguagem da nossa infância e tá tudo bem, é assim que a gente conta a nossa história até aqui, mas a gente pode contar a nossa história de uma forma diferente, com uma linguagem diferente, que as pessoas entendam, que as pessoas recebam. O quanto eu já mudei, o quanto eu tenho mudado, eu leio isso aqui e a gente reflete. Contando um pouquinho de bastidores aqui para encerrar, a gente lê isso aqui, a gente fica assim, debatendo antes de vir conversar com vocês. E aí a gente tem essa autoavaliação, a gente já internaliza tudo isso e realmente isso tem acrescentado muito na nossa vida fazer esse... É tipo um devocional, vamos dizer assim, de casal, diário, mas que a gente leva pra nossa vida, a gente escuta muito falar isso. E ontem eu falei, né, nossa, a gente tá bem no caminho certo. De falar pra vocês que o relacionamento conjugal, ele vai refletir em todos os outros relacionamentos de vocês. Se você não tem uma boa comunicação com o teu cônjuge, pode ter certeza que a tua comunicação com os teus filhos não tá bom, no teu trabalho não tá bom, as pessoas não conversam com você direito. É a esfera tudo. toda, né? Exatamente. E isso interfere muito nos teus resultados, tanto no casamento, nos filhos, na criação dos filhos, como no teu trabalho também. Deixa eu ver o que a Rô escreveu aqui. Meu marido às vezes é meio fechado. Eu acho que eu chamo ele para conversar, eu penso também que é pela criação dele. Tem tudo isso, né, Rô? É o nosso padrão comportamental. Mas a gente tá aqui para melhorar, só que a gente não pode olhar pro outro, a gente precisa começar com a gente mesmo. Qual que é o tipo de comunicação que você tá utilizando? Como que você vai entrar nisso, né? Como que você vai entrar no mundo dele e trazer ele para você criar essa estrada, essa vida comunicação, gente, às vezes é puro mato. Ele já mudou muito desde que nos casamos. Então, Olha. eu mudei, assim, muito. Muito. Nessa parte desde que a gente se casou. Então, ela é muito responsável pelo do que eu sou hoje, do jeito de falar até. Às vezes, assim, eu continuo falando do mesmo jeito, meio pausado, meio, né, direto, que nem eu falo ali antes. Só que hoje a gente consegue fazer... É que não foi só da comunicação, ela me ajudou a mudar em outras coisas também, né? Então, assim, tem muita coisa que eu não fazia e hoje eu faço, eu gosto de fazer, né? Porque ela me ajudou. Então, ela é responsável por quem eu tô me tornando cada vez melhor, né? E vice-versa, né? Isso, a gente tem que encontrar um equilíbrio nisso, né? Porque não foi à toa, a gente não acredita que a gente se uniu do nada, né? Tem um propósito nisso e a gente precisa olhar com compaixão para tudo isso. É a criação da pessoa, olha que legal, né? A Rô olhou para isso com carinho e foram se melhorando. É para isso que a gente tá aqui, né? Para evoluir, é para melhorar e ajudar o outro e se ajudar, escutar mais do que falar, e ouvir com o coração, né? A gente vai... Vocês fiquem atentos aí, porque a gente vai trazer mais coisa amanhã, mesmo no feriado, né? A gente vai fazer aqui o Café com Fé. Então, assim, convidem. Talvez tenha as crianças daí, os dois aí. Quem sabe aí a gente faz alguma coisa diferente, traz eles também. Eles vão estar aqui e vocês vão ver. Muitos de vocês conhecem os nossos filhos, sabem do resultado que é. A gente não é perfeito, né? A gente vai errar, isso é normal. Mas a gente precisa olhar para isso com amor e com compaixão. E olhar e se perguntar sempre o que eu posso melhorar, né? Como adultos a gente consegue ter essa troca, essa comunicação e como a gente já tem uma estrada já que a gente já caminhou, então a gente já consegue pensar e ela fala e vice-versa, então a gente já sabe, já tem essa dinâmica. Quando ela fala que a gente não é perfeito, né? Às vezes a gente fala isso para as crianças, mas eles não são adultos, né? Então eles não têm a maturidade de pegar aquilo, pensar, processar e falar.
né? Então a gente às vezes, as crianças elas acabam não sendo, tendo 100% das coisas que a gente fala porque eles são crianças ainda, né? Eles estão aprendendo ainda, né? Exatamente, estão evoluindo, eles estão formando, né, como que é a comunicação deles. Então, assim, ó, legal, traz temas como criação em conjunto de casal para com os filhos. Ó, a gente tem aqui alguns assuntos para trazer e debaixo de tudo isso que a gente está falando, com certeza a criação dos filhos vai aparecer aí, mas tem que ficar ligado todos os dias às 9 da manhã aqui, a gente no nosso Café com Fé. Todos os dias não, né? De segunda a sexta. E aguardem novidades. Mês que vem a gente tem coisa nova para vocês. Mas agora é o central de avisos, né? O Marcos já falou da live. Vamos encerrar. Então, assim, primeiro, né? Avaliem tudo isso que a gente falou hoje. Avaliem com o coração aberto mesmo, tá? Com isso, se vocês quiserem chamar no direct, fiquem à vontade pra gente conversar. Esse aqui é um canal pra vocês, né? Um canal que a gente aprende, vocês também. Então, se abram pra isso e façam perguntas, não tem problema nenhum. Manda lá no direct, quem tiver o WhatsApp chama também, que tem as meninas que são mais íntimas aí. Então, pode chamar, fiquem à vontade. E avaliem tudo isso, tá? E agora a gente vai para uma centralzinha de avisos. Ou deixa nos comentários, né? Quem tá assistindo depois pelo YouTube também, pode deixar nos comentários e a gente entra em contato, responde, né? Isso mesmo. Então, olha aí, ó, já chegou no primeiro aviso. Estamos com o canal do YouTube, a gente tá colocando todas as nossas mensagens do Café com Fé lá no YouTube também. Eu acho que a gente vai colocar lá no link na bio. Vamos colocar lá no link da bio. Falando em link da bio, dia 26 agora, do 4, a gente vai ter uma super live. É uma aula gratuita, aprofundando um pouco mais, né? Como que eu faço para me comunicar. E mais coisas a gente vai trazer para vocês. Então fiquem ligados, vai lá no link da bio e clica lá, porque tem um grupo de WhatsApp que lá a gente vai lembrar vocês no dia da live, porque eu sei que é uma correria. E eu já até deixei alguns... Coloquei lá alguns áudios. Então, assim, a gente vai estar sempre com algum conteúdo para esse grupo VIP, um conteúdo mais apurado, vamos dizer assim, né? Alguma coisa mais direta, alguma dúvida que vocês têm, a gente coloca lá para vocês também. Então, entrem no link lá, vai pro grupo do WhatsApp, fica lá esperando, é um grupo silenciado, não vai incomodar ninguém, mas é super importante. Então, assim, acompanhem isso, compartilha com outras pessoas essa live, faz o teu comentário, coloca lá o que chavinha que virou hoje pra vocês, comenta lá, ajuda nós aqui, ajuda o canal, faz um comentário e aí a gente vai trazendo mais coisas. A gente quer ensinar vocês como se comunicar também de uma maneira mais assertiva. Então cola com a gente, compartilha com as pessoas. Oi? O André? São demais. Vou acompanhar. Obrigado. Obrigada. Então, assim, bom dia pra vocês. Que Deus abençoe. Vai lá, clica no link da bio mais uma vez. Lembra da live do dia 26 e vai lá e faz o teu comentário do que chave que virou hoje pra você. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã.